teu amor, com certeza sou feliz. Boa noite, ouvintes. Está começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, programa de número 12, neste 9 de novembro de 2023. Programa da Rádio Web Recordações e produção da Sociedade Espírita A Caminho da Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Nesta noite com o tema A Alegria que a Prece Proporciona. Disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Muito bem. Boa noite a Martinha, boa noite também a Regina. Boa noite, Paulo, Regina, amigos ouvintes aqui presentes entre os dois mundos e os nossos ouvintes aí por todos os cantos dessa pátria maravilhosa. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Paulo. Boa noite, Martinha. Boa noite aos nossos ouvintes entre os dois mundos, como a Martinha citou. E, em nome de Jesus, que tenhamos um excelente programa. Muito bem, para começar então de forma excelente, vamos à nossa prece de abertura. Voltamos em seguida. Prece de abertura. Senhor, nós te agradecemos pela coragem de encarar as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos afeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, Senhor, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor. Ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Assim seja, Emmanuel. Convidamos os ouvintes do programa Entre Dois Mundos a conhecerem a Sociedade Espírita A Caminho da Luz, localizada à Rua Abel Esteves de Aguiar, número 710, no centro da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, onde realizam-se palestras todas as quartas-feiras a partir das 19h45. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, boa noite novamente aos ouvintes que estão conosco neste programa. O tema da noite então é a alegria que a prece proporciona.
Com a abertura das nossas conversas desta noite, a Regina. Convidamos os amigos para um estudo mais aprofundado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e Obtereis, que nos fala sobre a prece, a qualidade, a eficiência, a ação, a transmissão de pensamento e muito mais. E Allan Kardec também citou que, para os homens em particular, constitui aquele código, o Evangelho constitui o código, uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Muito bem. Passando então a palavra para Martinha, eu pergunto, Martinha, o que é a prece? Paulo, a prece é uma invocação. Isso nós já sabemos. Iniciamos falando que é uma invocação. Através da prece, dessa invocação, nós nos colocamos em comunicação mental com outro ser ao qual nós nos dirigimos. Essa prece, ela tem um objetivo que pode ser um pedido, pode ser um agradecimento ou pode ser uma glorificação. É importante nós também lembrarmos que nós podemos orar, podemos fazer as nossas preces por nós, como também nós podemos fazer pelos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Outra coisa interessante, né, Paulo, é que as preces, elas são dirigidas sempre a Deus, porque Deus, então, é que é o responsável pelas decisões e pelos acontecimentos. Muitas vezes nós fazemos as nossas preces para os espíritos de luz, para os espíritos superiores, para os anjos guardiões, como nós queremos dizer. Eles são, sim, importantes, eles ouvem, mas eles não são os encarregados dessa execução. Então, essa decisão e essa prece, ela é levada ao nosso Pai, que ele, sim, ele tem o poder de decidir e fazer o que for necessário para o nosso bem, que é sempre possível, claro, né, através da prece ter um resultado. É isso aí. Então, quando se ora a outros espíritos, se não a Deus, é apenas a qualidade, né, de intermediários, intercessores, disso que você estava falando, né, Martinha? Porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Deus, né, é o nosso Pai maior. Então, dentro desse conceito que você citou, podemos dizer que o universo é energia e classificar uma oração ou uma prece como o agente capaz de produzir uma elevação de psiquismo individual ou coletivo que resulta na capacidade de alterar positivamente as nossas energias de um modo geral, né? A prece é a capacidade que temos de buscar um padrão vibratório muito mais elevado do que a condição natural na qual estamos inseridos. Ou seja, é uma forma de sair de um padrão de energia negativa para positiva. A prece, qualquer que seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Chico Xavier foi um ser, né, iluminado aqui, né, nos deixou tantas obras, claro, através dos mentores, mas ele disse: a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque sem dúvida a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, tu vê que Chico, quando tinha uma citação, ele já dizia no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Grande citação, não é mesmo, Martinha? Regina, o Emmanuel e o Chico sempre dando aquele puxão de orelha e fazendo com que nós façamos uma reflexão de como estamos agindo.
Porque não é somente uma coisa, sempre tem mais. Sim. Né? A ação precisa de força. Então, Regina, a prece iluminada, então essa prece que o Chico fala, que o Emmanuel fala, ela tranquiliza, ela orienta e ela também nos consola. Lembro aqui da nossa doutrina espírita, né? Que ela tem esse papel fundamental. Todas as preces são boas, então é uma coisa bem importante, desde que nascidas do coração sincero. Então, a nossa prece precisa ter esse sentimento, não? Precisa vir lá do nosso íntimo. Nós também podemos pensar que nós somos seres encarnados e nós dispomos no nosso coração desse sistema, desse autossistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Quando eu estudava o tema, eu pensei, exemplo, reencarnamos e aí trouxemos aqui dentro de nós uma conexão que é ativada. Né? Eu pensei assim, é tipo dar um clique, né? Faz a prece, dá um clique, o pensamento voa, faz aquela coisa. Né? É conectado. Nós viemos assim com muitas ferramentas para trabalharmos nesta terra, nunca desamparados, como já sabemos, né? Porque Jesus passou pela terra orando e servindo, ensinando-nos de que a prece está entrelaçada com o trabalho do bem. É o que o Chico falou, né? Então, eu tenho que fazer minha prece, eu tenho que orar, mas eu tenho que vigiar. O que é o vigiar? É eu trabalhar, é eu me esforçar, é eu analisar a minha volta. Não ficar esperando tudo cair, né, de mão beijada. Por isso que precisamos sempre buscar as bases do Cristo para não agirmos em vão. É verdade. O Espírito André Luiz, psicografado pelo grande médium Chico Xavier, nos diz em 3 de suas obras: a oração é o compromisso da criatura com o Criador, compromisso de testemunho e esforço, de dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Isso está lá em Os Mensageiros. A prece traça fronteiras vibratórias, missionários da luz, né? E a prece, qualquer que seja ela, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Está no livro Entre a Terra e o Céu. E ainda quero citar aqui o Dr. Bezerra de Menezes, né, na Bússola da Alma. Está no livro Entre Irmãos e Outras Terras, de autores diversos. Eu peguei só uma parte, né? Atende aos compromissos na hora. A pontualidade é o fiel moral na balança do tempo. Dá e receberás. Auxilia e alguém te auxiliará. Existe a caridade como receita ideal para todos os males. A imparcialidade de julgamento há de começar em nós, com a benevolência para com os outros e severidade para nós mesmos. Toda opinião retrata o opinador. Constitui a vida uma longa viagem em demanda aos portos da felicidade perfeita. A prece é a bússola que nos coloca sob a direção do Senhor, cujas mãos devem pousar no leme da embarcação do destino. Ora, sempre, e o barco dos teus dias nunca se transviará sobre as nuvens das trevas. Muito bem, Regina. Para Martinho, eu endereço novamente mais uma pergunta. O que podemos esclarecer sobre a qualidade das preces? Paulo, pelos ensinamentos do Mestre, nós podemos avaliar a qualidade da prece. De que forma, então? Nós podemos pensar, e a fala da Regina foi linda, né? Porque ali já parece que respondeu uma parte desta pergunta, né, Paulo? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Né? Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. E ainda mais, não vos torneis, pois, semelhantes a eles. Isso está lá no Evangelho, né? Isso. Porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes.
Nosso coração deve ser livre de qualquer ressentimento para que, ao pedirmos ao nosso Pai, possa sentir em nós a verdade e o amor. O que eu gostaria de comentar além, né, da citação do Evangelho? Primeiro que quando tu citas Bezerra de Menezes, nossa, lindo, ele está dizendo isso, que os ensinos do Cristo, né, nos oferecem. Eu preciso tomar o leme da embarcação da minha vida. Eu preciso pegar este barco e não me transviar, como tu disseste ali, para nuvens das trevas. Porque esse é uma das opções, um dos caminhos. Mas eu fazer prece por fazer, ou fazer prece porque acho que vai ser a solução, não é isso. O Evangelho está nos dizendo. A prece é extremamente importante e é de grande benefício. Mas eu preciso também buscar essas fronteiras que estão além, né, para entender que o meu trabalho, a minha ação, junto com a prece, terão uma grande comunhão. Você falando aí, me lembrei quando a gente pega uma estrada e tem que pagar pedágio para passar por determinado trecho, né? Muita gente usa a prece como um pedágio, não é isso? Isso aí, porque acha que vai resolver. Eu vou fazer uma prece e vou ficar aguardando, eu vou ficar esperando. E pode ser que venha e pode ser que não venha. E eu também posso, nesse momento, se não surgir ali o que eu pedi, como eu quero, se não acontecer, eu também vou acabar criando um débito para mim, porque eu vou me revoltar e vou achar que não fui atendido ao merecedor. Mas não funciona desta forma a lei do nosso Pai. As leis divinas são muito claras, como, né, tu falaste anteriormente, né, Regina? Eu preciso tomar o leme da embarcação da minha vida. Ou seja, temos que agir. Temos que agir. Não basta só fazer a oração e ficar esperando que aconteça, que caia do céu um milagre. Quando eu falei do pedágio, a ideia é de que muitas vezes a gente faz a prece só nos momentos de dificuldade. Sim, grande parte. Eu tenho que ter um trabalho contínuo. Quando tudo dá muito certo, você abre um champanhe e vai festejar com os amigos, né? Mas quando está tudo muito ruim, os amigos se afastam e aí você lembra de fazer uma prece. Aí você lembra de Jesus? É mais ou menos por aí, né? Eu gostaria de fazer um outro comentário nessa fala final, que quando diz que o nosso coração deve estar livre de qualquer ressentimento, o Evangelho também nos fala, reconcilia-te com teu adversário antes de seguires em frente, né? Antes de fazeres a tua oferenda, né? Aqui também, né, podemos conversar um pouquinho. Eu também, e o Pai Nosso, que é aquela prece também que o Cristo nos deixou, fala isso. Eu também, antes de pedir, antes de levar o meu pensamento, eu tenho que ver como está a minha ação e o meu pensamento com o outro. Que tipo de energia, que tipo de ação, de pensamento eu estou emitindo. Eu quero muito ser ajudado. Mas eu também tenho que estar livre de muitas coisas, eu tenho que me desprender de ressentimentos, de muitas mágoas. Isso quer dizer que a humanidade toda recebe porque se desprende? Não, mas o Evangelho me oferece a oportunidade de eu começar a refazer a minha caminhada. Eu vou repetir novamente que eu gostei muito de eu tomar o leme da minha embarcação. Porque, então, Bezerra está afirmando que é possível. Eu posso. Não é o outro, eu não posso responsabilizar o outro, eu posso mudar esse caminho. E nem posso esperar pelo outro, né? Não posso. Falando aí do ressentimento, o ressentimento é uma coisa muito particular, muito egoísta, né? É quando você experimenta certas sensações porque se enxerga como centro, digamos, do mundo, ou centro do universo, ou seja, tudo gravita em torno de você. No momento em que você entender que você faz parte do todo, o ressentimento deixa de existir, porque deixou de existir a condição básica para isso, que é o egoísmo. Eu vou me identificar, como diz o Evangelho, fazendo parte desse todo, como tu falaste, que é o amor, né, que é a verdade, que é uma só, que é do nosso Pai. Então eu vou estar inserido nesse todo, fazendo parte, e aí eu vou sentir e perceber o resultado da minha prece. Nesse momento. E disse o Divino Mestre Jesus: quando quiserdes orar, evitai que vos vejam, você já citou, né? Orai secretamente, evitai orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade da prece. Se antes de orar tiverdes algum ressentimento contra alguém,
perdoai-lhe, porque a prece deixa de ser agradável a Deus quando não parte de um coração puro, de todo sentimento contrário à caridade, como você citou, né, Martinha? E é justamente isso daí, né? No momento que se entende como sendo parte de um todo, você deixa de ser egoísta. E aí a caridade sobrevém naturalmente, né? Ela acontece naturalmente. E Jesus diz mais: orai, enfim, com humildade e não com orgulho. Examinai as vossas faltas e não as vossas qualidades. E quando vos comparardes aos outros, procurai o que de mal existe em vós. Foi o que Bezerra também disse, né? Muito bem. Eu vou fazer um ligeiro breakzinho aqui, nosso primeiro intervalo, e já voltamos em seguidinha. Amarás os teus cooperadores e aprenderás a conduzi-los com paciência e bondade, reconhecendo que, qual ocorre contigo mesmo, somente na forja do trabalho e do tempo revelará cada um deles o tamanho do seu ideal e a sua força de ação. Emmanuel. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Pois vamos então dando início ao nosso segundo bloquinho dos argumentos ainda do primeiro bloco. Faltou alguma coisa, não é, Martinha? Você quer dar uma alinhavada? Sim, só mais um comentário, Paulo. Quando a Regina fala que é orar, enfim, com humildade e não com orgulho, e que diz que nós devemos examinar as nossas faltas e não as nossas qualidades, e que não devemos fazer as comparações com os outros, porque nós temos sempre que procurar ver em nós o que existe de mal, de ruim, né? As falhas, né? As falhas. E também essa passagem do Evangelho, lá quando existem aqueles dois homens que vão lá, o publicano e o fariseu, fazer a oração deles, e um se exalta e o outro faz a prece de forma... Um exalta falando das suas qualidades. Né? Então eu pensei que quando fazemos as nossas preces também é tão importante o nosso pensamento e o nosso foco ser e nos colocarmos nessa posição de seres errantes, que erram, né? Que estão sempre errando, imperfeitos, e se colocando assim sobre a misericórdia do nosso Pai, aceitando passivamente também aquilo que ainda não compreendemos e que não compreendemos em nós e também muito menos no outro, né? Porque nós não conseguimos nem resolver, então a prece nos diz que nós ainda não temos condições de resolver as coisas que nós queremos em nós pela nossa vontade. Como eu vou trabalhar e resolver e querer corrigir o outro? É um trabalho, né? Temos que nos dedicar. Sim. É a reforma íntima que a gente fala tanto, né? Começarmos aos poucos. Se não conseguirmos atingir toda a meta, né? Numa encarnação que provavelmente não conseguiremos, né? Mas qualquer coisa que a gente conseguir eliminar, se conseguirmos eliminar o orgulho nessa... Né? Orgulho é pedir muito, né? Vamos dizer que é vaidade. Ou quem sabe começamos a exercitar a humildade e exercitar, que é o Cristo sempre fala muito da humildade. Enquanto vocês vão exercitando a humildade, eu vou fazer uma citação breve aqui de Marcos. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedires. Vamos então falar da eficácia da prece, Martinha. Vamos, Regina, falar um pouquinho dessa eficácia. Nós também temos, assim, há pessoas que dizem que a eficácia da prece, ela nem sempre será atendida ou terá o alcance que as pessoas querem, porque conhecendo Deus as nossas necessidades é inútil, né, se tornar expô-las, né, pedir alguma coisa. Não, mas Deus sabe do que eu preciso, Ele... Por quê? E eles ainda as pessoas acrescentam e pensam assim que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. E podem mudar?
podem mudar. Os decretos, Deus, então, não pode mudar. O que pode acontecer, né, é Ele conceder os nossos pedidos, né? Tem uma máxima que diz... Na verdade, né, Martinha, como essas máximas dizem que nada pode ser mudado, porque Deus já sabe de todas as necessidades, etc. e tal, a prece, na verdade, quando você endereça ela aos céus, a Deus, é quase que como uma confissão perante a si mesmo e um pedido que você faz para tentar se emendar, se reformar, né, se melhorar. Na verdade é isso, né? É isso, Paulo tem uma máxima, então respondendo também a tua pergunta, porque nós ouvimos muito dizer, e está escrito, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Uma afirmativa, certo? É que isso também já expressa uma vontade tua. Isso, o meu pensamento já começa, né, a perceber que Deus está acima das minhas vontades. Ele é o meu Pai, Ele é superior. Mas aí é ilógico nós deduzirmos que basta pedir. Então aquela tua resposta, Deus vai atender... É ilógico deduzir que basta pedir para obter. Tem mais. Eu preciso fazer mais que isso. Então, Deus não vai me abandonar. Jesus disse, não ficarão órfãos, não sereis órfãos nesta terra. Mas eu preciso buscar a providência divina sempre, né? Através da minha súplica. E aguardando que Ele entenda o que é melhor para mim, pelo meu merecimento. Então, Ele vai me atender de acordo com o meu merecimento. E também, muitas vezes, eu vou receber de uma outra forma que eu não percebo muitas vezes. Ou não vai ser exatamente aquilo que eu pedi, mas algo que será extremamente importante também. Que nem sempre o que a gente pede é o que a gente necessita, né? Inclusive, no Evangelho, aqui tem uma frase assim... eu quero o que é bom, Deus quer o que é melhor. Claro. Né? Pois é, olha aí, ó, sem dúvida alguma, né, que existem essas leis naturais imutáveis aí, que você estava citando, né, que vêm de Deus, e que Deus não derrogaria conforme o capricho de cada um. Mas daí a se crer que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Hipótese em que só lhe restaria curvar a cabeça sob o peso de todos os acontecimentos, sem buscar evitá-los, sem procurar desviar-lhes os golpes. Então, se Deus lhe concedeu raciocínio e inteligência, foi para que desses instrumentos, o homem se servisse, assim como lhe deu também a vontade para querer e a atividade para ser posta em ação. Então, de alguma forma, a prece é também uma manifestação da vontade, do querer, da forma ativa e não passiva, da forma ativa da pessoa de buscar se melhorar. Sim, trabalhar. Isso. Trabalhar. Isso aí, trabalhar. Tu falastes no livre-arbítrio, tu falastes na vontade. Então, o homem, pela liberdade dele, que ele tem, que Deus oferece, que dá para todos nós, ele tem essa liberdade de agir. Ele tem a liberdade de fazer os seus atos, né? Todos. Mas isso não quer dizer que não vai trazer para ele consequências ou para o outro. E essas consequências vão derivando outras e outras situações que ele praticou ou também que ele deixou de praticar, né, Paulo? Interessante. Nós falamos aqui só de algumas coisas que ele deixou, que ele praticou. Mas e o que ele deixou, né? Como tu falaste também de nós ter a humildade, o orgulho. Isso que não só o que ele praticou, mas o que deixou de praticar. É aquilo que a gente conversava um pouquinho antes, né? Não basta que o homem não faça mal ao seu semelhante. É de se perguntar qual o bem que ele fez ou que ele pode fazer, né? Alguém diz, mas eu nunca fiz mal nenhum para ninguém. Ok, mas aí a pergunta que vem logo a seguir, que é realmente... O que importa. A primeira pergunta é a de prata, né? E a de ouro, né? Como disse o nosso Jones na palestra, a de ouro mas quanto bem você deixou de fazer? Esta é que vale ouro, não é? Tá aí, ó, que deixou de praticar. Deixo aqui o convite aos amigos para assistirem, então, esta palestra. A palestra de ontem, né? De ontem. Foi feita aqui no nossa Sociedade Espírita Caminho da Luz de Praia Grande, né? Será postada depois do programa. Pelo palestrante Jones, que é de Tubarão, não é isso? De Tubarão, do Centro Espírita Allan Kardec. Allan Kardec, muito bom. Excelente palestra, nossa. Quando tu falaste, teve esse exemplo do bem e do mal,
Então é quando nós nos acomodamos, né, Paulo? Quando nós achamos que se fizermos a prece está tudo bem, ou que está pronto nós nos beneficiarmos. Claro, tem muita coisa pronta mesmo para nos utilizarmos e aproveitarmos. Mas a minha contribuição, o que eu estou agregando, o que eu estou aprendendo, o que eu estou lendo, o que eu estou estudando, o que eu estou escutando, né, como eu estou conduzindo a minha vida, não pode ficar só para mim, não pode ficar enclausurado no meu mundo, porque não pode existir o meu mundo. Eu tenho que fazer parte entre os dois mundos. Isso, e uma das coisas que a gente tem que trabalhar é o egoísmo, né? É o egoísmo. A prece, ela estimula, te exercita a fazer um pensamento também, quando falamos de prece, né? E aí também outra coisa interessante que tu falaste também, né, Paulo, desse meu livre-arbítrio, da minha iniciativa das ações, mas nós já sabemos que a minha ação, ela não vai desarmonizar o universo. As leis do universo do meu Pai são imutáveis. Se são imutáveis, não adianta eu espernear ou então eu não praticar o bem, eu ficar em cima do muro. Não, eu resolvi que eu não vou fazer porque a vida é injusta. Ou só a Regina e o Paulo que, né, só eles que se dão bem ou eles que têm sorte, alguma coisa tola, né? Então agora eu vou fazer alguma coisa contrária. Eu vou sair de cima do muro e agora já vou fazer uma coisa contrária. Faça. As leis do universo não vão elas são imutáveis, então, né, elas não vão mudar por causa disso. Eu é que vou colher as ações dessa minha ação que eu pratiquei. Eu deixei de praticar uma caridade, como tu falastes, eu deixei de exercitar o bem, eu deixei de reconciliar-me primeiro com meu pai, porque eu vou me reconciliar com quem? Eu posso me reconciliar contigo, né, Regina? Com a minha mãe, com o meu vizinho, mas eu tenho que me reconciliar com meu pai também. Deus, para que eu possa me conectar a Ele e me curvar diante da sua bondade e da sua sabedoria. Eu tenho que admitir que Ele realmente sabe o que é melhor para mim. Sim. Eu tenho que descer desse pedestal do orgulho, né, de querer tudo nessa existência corra e flua de acordo com a minha vontade. É que às vezes a gente também tá, digamos, com os olhos tapados, né? Porque aí a gente vê só o material. A gente acha que o que falta é comprar um carro novo, sei lá, comprar um móvel que eu quero tanto, uma roupa nova, um calçado. E a gente pensa que tudo é material, né? Tudo é para agora. E tu pode ver que no momento que você adquire essas coisas que você pensava que isso era realmente o que ia te satisfazer, aquilo ali rapidamente perde o valor. Porque você tem um vazio existencial que deve ser preenchido, né, por Deus, por essa consciência maior que a gente é filho de Deus. E procurarmos trabalhar realmente o que importa, que são as únicas coisas que levaremos quando nos formos daqui para a pátria espiritual, que são a nossa inteligência, os nossos estudos, né, o bem que a gente conseguiu praticar para o nosso próximo. Nosso conhecimento, né? O conhecimento através dos estudos, né? E todos os bens morais que a gente aqui conseguir, né, se burilar a ponto de poder levar coisas muito boas, né? O que vamos levar na bagagem? Vamos fazer a pergunta. O que levaremos na bagagem? A gente está falando muito de egoísmo aqui, né? E o egoísmo é o pai do orgulho. É isso? Quando a gente percebe que o universo está voltado para nós, em torno do nosso umbigo. E a prece, ela tem, ao meu ver, é uma lâmina de 2 gumes. Ela pode estar atendendo simplesmente ao teu egoísmo quando as fatalidades, quando as desgraças se abatem sobre você, você corre a pedir por você, para se livrar dos desastres que estão se abatendo sobre você. Mas que, na verdade, a prece boa, positiva, a prece eivada de caridade é aquela em que você pede pelos teus irmãos, pelos teus amigos, talvez por isso você não receba da primeira prece, porque você só pediu para você. Por um mundo melhor, né, por toda a humanidade. Mas para que isso seja expresso dessa maneira, você antes tem que se livrar do teu egoísmo, do teu orgulho. Do contrário, a prece vai meio que maculada com essa tua necessidade única, só tua. Talvez aí a prece não seja tão
efetiva. E daí, quando você não recebe o retorno de Deus, aí você se revolta. E aí começa uma tragédia, né? Porque tudo é o pensamento, a prece é a vontade, né? E o pensamento. Então, se está no meu pensamento esse pedido, que eu faço, que eu rogo, não adianta eu disfarçar ou aqui dizer uma coisa, o meu pensamento vai levar o quê? Esse meu egoísmo, que pode estar disfarçado também, de bondade, de generosidade. Nada escapa do crivo do Divino Mestre e do nosso Pai também, né? Se analisarmos. E é como procede um pai criterioso, né? Vamos voltar para a tua primeira fala, né, Martinha, ali, que ele recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O Paulo acabou de falar, né? Só peço para mim, só as minhas coisas, né? Então, mas o pai recusa. Por que ele recusa? Porque é contrário aos interesses do filho, vai ser prejudicial. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Dizem que o remédio melhor é o mais amargo, né? E Deus concederá sempre, se ele o pedir com confiança, né? E é a coragem, a paciência e a resignação que fará com que Deus conceda a prece, né, Martina? Porque, né, Regina, como tu falaste, a paciência e a resignação igualmente encontra aí meios muito sólidos e transparentes para encontrar e acessar os espíritos. Porque nós acabamos nos embaraçando muito os nossos pensamentos. E porque se a paciência e a resignação são necessárias, é porque elas vão me desanuviar, elas vão me clarear as ideias. E o auxílio dos espíritos, dos mentores, então poderão chegar com mais força, com mais clareza. É isso então, né? Vamos fazer mais um ligeiro intervalo e voltamos para o nosso terceiro bloco. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia, abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem quanto ao mal. Emmanuel. Voltando então para o início do nosso terceiro bloco, falávamos aí de paciência e resignação, né? Como bases para a prece. Martinha, retoma então o assunto. Sim, Paulo. O Cristo nos disse: ajuda-te, o céu te ajudará. Uma afirmação, uma afirmativa. Ele está nos dizendo que eu preciso me ajudar. Exato. Né? Porque se eu me ajudar, o céu me ajudará. Então ele está me dando um toque, me dizendo: vai lá e faz a tua parte, porque os amigos espirituais, eu, Mestre Jesus, estou aqui para ampará-lo. Mas aí, como estávamos falando, quando eu estou falando da paciência e da resignação, primeiramente, ela me oferece meios de eu escapar dos embaraços, dos transtornos da minha mente. Então, elas me auxiliam a ter esta conexão que surge com os espíritos, que me auxiliam diante dos meus pedidos também. Que é um mérito da ação do meu pensamento. Mas o contrário, então, eu não estando com essa paciência, com essa resignação. Por que a resignação? Porque a resignação ela é aquela que me coloca no meu lugar, que eu entendo que eu estou no meu lugar onde eu devo estar. E se eu não estou resignada ou não estou paciente diante dos acontecimentos, a minha mente fica perturbada, fica turva. E tudo que chegar de bom ou de positivo, de nobre, não vai ter sentido. Né?
Então aquela coisa da paciência, do amor que tu falaste também, né, Paulo? Da humildade, como tu falaste, né, Regina? É necessário na caminhada, porque a todo instante estão chegando esses irmãos de luz, oferecendo a ajuda aqui e ali, né? A todo instante. Mas nós muitas vezes não captamos. Pois é, né? Sem dúvida, a prece representa indispensável alavanca renovadora, removendo os obstáculos no terreno duro da nossa incompreensão, na edificação da paz doméstica, na realização de ideais generosos, no desdobramento de serviços ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade e ao processo da ação imprescindível. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas é poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideais, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando as nossas concepções e melhorando o nosso quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos convoca. A oração feita com harmonia e confiança é força imprimindo direção, a bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Isto foi dito por Emmanuel, né, no livro Vinha de Luz. Pois é, a oração feita, como você diz, né, com harmonia, confiança e força, né, te direcionando, né, com essa fé viva em direção a você recompor a tua paisagem, em particular a tua paisagem interna, teus valores, né? Martinha, como é que se dá a ação da prece? A ação da prece Aliás, eu queria só fazer mesmo. um comentário antes, Fala, bem então. bacana, depois tu fala, né, Regina? Eu fiz um sinalzinho para ti, né, Paulo? O Emmanuel, ao mesmo tempo que ele puxa a nossa orelha lá atrás, como tu lestes e falaste, agora tu fala essa linda frase emocionante, né? Que ao mesmo tempo que ele nos puxa a orelha, ele também está sempre nos impulsionando, ele está sempre nos colocando confiança, imprimindo força, como tu falaste, né? Ele te dá norte, ele te diz, não desiste, caminha, faz a tua parte, a bússola da fé viva, nossa, segue nessa direção. É muito bonito, não dá para não tocar os nossos corações e buscar cada vez mais essas leituras e essas preces edificantes. Então vou passar a pergunta para a Regina, né? Como é que se dá essa ação da prece? A ação da prece se dá pela transmissão do pensamento. Todos os seres encarnados e desencarnados estão mergulhados no fluido universal que preenche o espaço. Assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Ao fazer a prece, emitimos o pensamento que está aliado ao nosso pensamento e que é impulsionado pela nossa vontade. É assim, Regina, que a prece é ouvida pelos espíritos. Olha a volta. Olha a explicação dos espíritos para nós. Isso aqui também é bonito de falar, porque eles oferecem condições para nós entendermos. Não é falar por falar, não é rezar, fazer prece por fazer. Eles explicam o caminho que ela segue. É emitida, porque ela é enviada, né? Essa energia, então a energia dessa transmissão, né, é uma energia dessa transmissão, ela depende da energia da vontade. Inclusive, você está falando em energia, parece que você não está falando nada de sobrenatural, você está falando de ciência. Né? Assim como a gente tem visto recentemente aqui em Porto Alegre um encontro de cardiologistas, não é, Regina? Isto. Se atestou que pacientes com problemas cardíacos sérios, que tinham a seu lado grupo de pessoas, amigos, familiares, em oração, surpreendentemente, tinha uma recuperação inesperada, muito melhor do que aqueles pacientes isolados, sem ninguém ao lado, sem ninguém se expressando de forma, digamos, de algum tipo de súplica ao divino. Né? Então, a própria ciência, a própria medicina, tantas vezes e por tanto tempo apartada
da fé, da religião, começa em vários pontos do planeta. Médicos atestando, inclusive já temos até não só psicólogos e psiquiatras, mas mais psicólogos. Os cardiologistas, os cirurgiões também já têm se debruçado em cima dessa questão e dado testemunhos, né, com bastante frequência. Ou seja, pela prece o homem então obtém esse concurso dos bons espíritos, né, Paulo? Que acorrem a sustentá-lo sempre em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Também. Que coisa mais boa, né? Ouvir esses relatos. Essas ideias sãs também. Eu vou puxar para a caridade, né, Martinha? Porque, como o Paulo citou, quando você faz uma prece comovido, com amor pelo teu próximo, não deixa de ser uma caridade. E essa prece, ela é ouvida e é atendida muitas vezes dentro do merecimento do doente, né? Mas sempre tem uma resposta, ou seja, para acalmar a dor, ou para que a pessoa tenha mais resignação pelo momento que está passando, seja como for, sempre terá algum bálsamo, né? Algum lenitivo para esse momento, para essa súplica que alguém fez por alguém, né? Acho que falávamos aqui em algum programa sobre isso, não me recordei agora, de que se eu não posso fazer nada, se eu não tenho condições de nada oferecer, então que ofereça uma prece, porque isso. É uma prece. E como você estava dizendo, a energia dessa transmissão depende da energia, da vontade, não é isso? Da vontade. E do pensamento e da qualidade dos sentimentos. Tu resumiste isso também agora, isso, né, Regina? Então, eu preciso buscar esta energia, ela está aqui à disposição, como tu citaste o exemplo lá do som, né? Do som e da vontade, que é o veículo do pensamento com o ar e o veículo do som. Sim, né? As palavras são transmitidas, né, pelo ar, né? Pelo ar, isso. E os pensamentos através desse fluido universal. Desse fluido universal. Aí essa minha vontade impulsiona, que é o pensamento, e os meus sentimentos, né? Essa qualidade dos meus sentimentos, que eu posso buscar, então, aqueles que eu quero ajudar, que eu quero oferecer o amparo. E aí, desta forma, também, analisando, nós temos essa necessidade de vencer dificuldades e de volver novos caminhos retos, né? Uhum. E que é possível, então, quando nós fazemos essa mudança, né? Essa força, porque nós estamos buscando uma força moral, nós precisamos, né? Porque nós somos muito sujeitos, né, às quedas aqui e ali. Quando você diz a força moral, é um meio, né, um veículo para você se desviar dos males que você atrairia por força das suas próprias faltas. Né? É isso, minhas escolhas equivocadas, a minha fraqueza de caráter, a minha ambição, o meu egoísmo, né, que está muito presente na nossa fala, a questão do egoísmo. Então, o meu mentor, os meus espíritos, né, e amigos, eles vão me intuir para o melhor caminho. Eles não vão alterar o meu caminho, eles não vão ir contra as decisões do nosso Pai, mas eles estarão intuindo para escolhas melhores. E essas tuas boas ou más vibrações morais podem tanto atrair esses teus bons mentores como afastá-los um pouquinho. Afastá-los. Não é isso? Eu tenho que estar em conexão com eles sempre. Sempre. E a Regina, mais uma pergunta então. O que podemos fazer através da prece, Regina? Paulo, através da prece nós podemos louvar, que seria reconhecer a grandeza, a bondade e a sabedoria de Deus, bendizendo o seu nome e demonstrando confiança, respeito e agradecimento. Também podemos pedir, expondo as nossas necessidades e desejos. Mas podemos pedir qualquer coisa que não contrarie as leis divinas. Por exemplo, proteção para as nossas vidas e para a vida de tantas pessoas que amamos. E para os nossos irmãos que devemos amar também, né? Então, e também podemos agradecer, demonstrando a nossa gratidão por um benefício recebido por nós mesmos ou pelos outros. Agradecer por essa vida que a gente teve a oportunidade de aqui estar, né? Agradecer por tudo quando tu abre o olho e tu vê, né? Tu olha essa natureza, nós aqui em Praia Grande, olhamos essa natureza maravilhosa que Deus nos deu. Um novo dia, uma nova oportunidade de fazermos o correto. Se ontem erramos, vamos acertar hoje. E por aí vai, né, Martinha? Por aí vai.
né? Quando nós percebemos que viver em estado de prece é tão essencial, né, Regina? Esse estado de prece que você está dizendo é praticamente um estado de agradecimento, de agradecimento. Né? Agradecimento diário, não é isso? Eu agradecer mais, eu me queixar menos, eu perceber que a prece, ela se iguala a um alimento, uma água que eu preciso repor o meu corpo físico. Exato. Por que eu não estou dando atenção a essa sintonia, dessa essência divina, né? Para que eu tenha uma vivência, uma vida melhor e que eu possa evoluir espiritualmente. Que eu não fique somente voltado aos meus interesses materiais, como tu falaste também. É isso aí, porque tudo isso está no pensamento, né? O poder da prece, que de nada depende, nem das palavras, nem do lugar e nem do momento em que você a faz, né? Como você diz aí, a qualquer hora, a qualquer momento, durante o dia, por quaisquer fatos que estejam nos acontecendo, né? Se são bons, a gente agradece. Se são ruins, a gente para e se alerta. Por que é ruim? Né? O que foi que eu fiz, o que aconteceu para que essa coisa ruim se abatesse sobre mim? Sempre um novo ensinamento, não é isso? Então, pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum, não é isso? Isso. Quando Cristo deixou para nós a prece, né, o Pai Nosso, eu fiquei pensando, todos os ensinamentos são importantes. Nós não podemos descartar nenhum dos ensinamentos do Cristo de forma alguma. Nós temos que aprender a cada vez mais, né? Aprender mais e conhecer mais os ensinamentos dele, porque nós pensamos que sabemos alguns e daqui a pouco descobrimos que não sabemos nada, né? Exato. E não podemos só estudar, temos que colocar em prática. Não basta só estudar, só conhecer. Não, temos que colocar em prática. Então, se ele deixou a prece, ele deixou uma prece pronta, uma prece com uma mensagem linda. Então, se entende que dentre todos os ensinamentos, a prece era algo que deveria fazer parte da nossa vida constantemente. E quando nós oramos, quando nós fazemos essa prece com um grupo de pessoas associadas a um coração que estão pensando e visando o mesmo objetivo, e nós conseguimos atrair, a nossa energia aumenta, nossa energia se expande, né? Nós estamos clamando juntos. Então, quando se ora e se faz uma prece com uma ou mais pessoas, já disse, né, o Cristo, que alcançamos mais. Você está deixando o teu egoísmo de lado para se reunir em comunhão com outras pessoas, isso, né? Para você dividir esses bons estados vibratórios, não é isso? Sim. Então, nós estando num grupo, nós temos uma força maior, nós vibramos mais com essa comunhão. Mas também devemos lembrar que muitas vezes podem estar reunidos 100 pessoas e orar como egoístas. Isso. Então, esse seu pensamento, esse seu querer não condiz com o que o Cristo quer de nós. Enquanto que 2 pessoas, 3 pessoas ligadas a uma mesma aspiração, né? Isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e que estão buscando a verdade como irmãos e como filhos de Deus, terão uma força incalculável que esses 100 não alcançaram porque não estavam na sintonia. Porque essas 100 pessoas poderiam ser 100 preces estanques em si mesmas. Palavras soltas. E desconectadas com o grupo. Eu estou lá, sou um dos 100, estou orando apenas e tão somente por mim, desconectado e desinteressado, completamente desinteressado. A vibração muda, do que está acontecendo com os outros. A corrente quebra. Não existiu aquela ligação, aquela sem harmonia. A ligação, não tem exatamente. Elo. Não religa, não é uma religação, uma religião. Religa. Isso, não religou. Não religou. Pois é, a dádiva então chegará quando se faz a prece, mas depende de ti, depende de mim, depende da maneira de procedermos, né, nesta luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Isso está no livro Pão Nosso do Chico Xavier, né? E a limitação do tempo é criação dos homens, ou seja, entendo aqui que o homem muitas vezes não tem tempo para parar, fazer as preces. Essa limitação é criação de uma necessidade também egoísta. Desculpas nobres. As desculpas, né? E que a benção do tempo é o agora. E a preocupação com o amanhã acaba comprometendo o hoje, não é?
O ontem, lembra, Paulo? Ontem também foi falado, não é isso? O semeadura e agora o... Eu estou tentando lembrar desde que a gente começou. Seria perfeita hoje. Eu também. O nosso presente é fruto do que semeamos lá no passado. E o nosso futuro será a colheita do que estamos semeando aqui agora. Muito bem, Não é muito isso? bem. É isso aí. Então a preocupação com amanhã, né? Compromete o hoje. É o hoje, vamos viver o hoje. Você está deixando de semear agora, se preocupando com o amanhã. Mas amanhã você não vai colher nada porque você não está semeando aqui agora. Né? Assim como a pessoa hoje tem uma vida vazia, é porque lá atrás não houve semeadura. E está muito preocupado com o que aconteceu, né? Esquece que é o momento. Não semear ontem, não colhe hoje. Não colhe hoje e não semear hoje, não colhe amanhã. Um círculo vicioso que não termina. E assim caminha a humanidade sem semear e sem colher. E aí quando o Emmanuel diz que a limitação do tempo é a criação do homem, como nós estamos presos e enjaulados em nós mesmos. Sim. Nós é que criamos as limitações, né? Ele tem razão. Aí então, Paulo, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, então, né? Sempre. Segura então esse pensamento, essa tua inspiração, essa tua intuição. Vamos fazer uma paradinha e já voltamos para o nosso quarto e último bloco, ok, Martinha? Ok. Tá certo, vamos lá. Deixa que o poder do bem se comunique com os outros, através de tua alma. Aos fracos revestirás de fortaleza, aos aflitos sossegarás com a tranquilidade, aos descrentes socorrerás com a fé, e aos caídos darás teu abraço alentador. Emmanuel. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Voltando então para o nosso quarto e último bloco, falando sobre a prece. Uma corrente de pensamento, a prece, na verdade, não é, Martinha? É uma corrente de pensamentos, Paulo. E para fechar esse pensamento anterior da nossa fala, Isso. né? Sendo essa prece uma corrente então, de pensamentos que dirigimos a Deus, aos nossos espíritos, aos nossos mentores, a quem podemos recorrer como intermediários sempre. Sempre na convicção de que são apenas intermediários. É importante, então, ela é uma corrente, a prece é uma corrente de pensamento que nós vamos dirigir a Deus ou a esses irmãos, esses espíritos, né, que estão nos atendendo sempre. Mas eles são intermediários, como nós havíamos falado lá no início. É isso aí. O que acontece, quantas e quantas vezes, é que o que pedimos não é aquilo de que verdadeiramente precisamos, numa visão espiritual. Mas quantas e quantas vezes também a ajuda vem mais de uma forma que nós não captamos de imediato, sobre a forma de uma inspiração de soluções para os problemas, sobre a forma de um amigo que Deus traz até nós para nos amparar, ou de 1001 maneiras que a providência divina tem de chegar até nós. Correto, Martinha? Isso aí, Regina, porque quando nós oramos, nós atraímos esses espíritos benfeitores, então, para próximo de nós. E nós entramos nessa sintonia com essas forças do bem, que nos amparam, que nos intuem, como tu falastes. Mas, por outro lado, também nós temos que lembrar que quando nós afastamos, quando nós não fazemos a prece ou quando não fazemos essa conexão, nós afastamos de nós essas entidades amigas e acabamos nos sintonizando com entidades menos iluminadas, que não nos trazem o resultado, que não nos trazem o que nós queremos de bom. É o ruim, o negativo, a inspiração sempre de desistências morais, de revolta, de desânimo, né, que nos afastam da luta e do propósito de vida. Pois é, aí temos que ver que a fé tem que vir com força e convicção, não é, Regina? Com força e convicção do nosso pensamento. E é aí que entra a fé, né? Como o Paulo citou. Maior a força,
com que esse pensamento entra na imensa corrente fluídica que vai percorrer o espaço infinito em direção do alto, né? Pode-se dizer que a prece vem construindo uma muralha de segurança ao nosso redor, onde só penetra quem vem por bem. Pois é, torna-se então imprescindível, né, o conhecimento do valor de muitas das palavras frequentemente empregadas, né, nos evangelhos, né, e que caracterizam o estado de costumes da sociedade judia daquela época, né? Falando então ainda do Evangelho de Jesus, né? Porque para não incorrermos no erro de interpretá-las passados os séculos segundo nossos hábitos e características atuais. A gente tem visto muito isso nos estudos, não é, Martinha? Digamos assim, as sentenças, a palavra de Jesus, ela é dita muitas vezes e a gente percebe ela como muito dura. Muito dura, mas na verdade a gente tem que situar essas palavras no contexto da época. Elas foram ditas há 2000 anos. Foram ditas há 2000 anos para pessoas que tinham dificuldade de entendimento, né, Paulo? Que não tinham uma leitura, não tinham acesso, não tinham informação. Hoje nós temos. É por isso, né, Paulo, que a forma de identificarmos os verdadeiros ensinamentos de Jesus deve ser de procurar, de pesquisar. Não fica preso a palavras. Né? Tem que buscar aprender, tem que ir atrás do conteúdo, se aprofundar nas suas lições. E o Espiritismo tem nisso daí uma vantagem sobre as religiões milenares, por exemplo. É uma doutrina que veio há pouco mais de 150 anos atrás, né? Não tem ainda 200 anos. Então, ela já veio apelando para o entendimento do homem moderno, do homem que saiu do estado de barbárie, né? Do primitivo. Então, ela tem esse diferencial, porque ela vem à luz da razão, à luz da inteligência, à luz também da ciência, não é isso? Isso, porque quando Kardec, então, traz a doutrina espírita, nós sabemos que o homem estava pronto para recebê-la. Exatamente, né? Então, ele estava maduro, estava preparado. Então, nós precisamos sair dessa ideia de que é uma filosofia, né, gente? E que é só filosofia. Não, nós temos que aplicar. Nós temos que trabalhar em nós para buscarmos esse entendimento. Com isso surge a necessidade de nos dedicarmos continuamente ao estudo, como bússola norteadora de mudanças imprescindíveis em nós, de modo a nos transformar em seres mais conscientes e elevados espiritualmente. O Espírito Miramês enfatiza: ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um bom pedaço de bolo sem fome. Perde o gosto, né? O verdadeiro saber, o bolo perde o gosto, então perde o verdadeiro saber. Importa que o conheçamos em espírito e verdade para o nosso próprio bem. Para nós, o que deve vigorar, portanto, é a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Na prática, é mais fácil ler e julgar, entender os ensinamentos de Jesus do que exercitá-los e realmente assimilá-los no dia a dia, aprimorando as nossas qualidades morais. Antes então, pôr tudo em prática do que ficar só na teoria, não é isso? E os evangelhos, então, são o roteiro das nossas almas, né, Regina? Que nós precisamos ter essa visão espiritual para compreendermos e colocar em prática. É isso aí. E a prática, digamos assim, o movimento que nos leva à prática, tanto mais facilitado ele é à medida que a gente estuda, porque os estudos vão abrindo muitas portas, vão trazendo muitas verdades, vão nos colocando a nu perante nós mesmos, a cada página estudada. Conhecer a teoria é uma coisa, né, Paulo? É isso que estás dizendo. E colocar em prática e viver, vivenciar outra. E vamos então passando aqui para as considerações finais. Eu vou abrir então esse bloco das considerações finais, dizendo que através então, sintetizando toda a nossa conversa, através da prece, nós podemos alimentar o espírito, suavizar as nossas dores, nossas angústias, consolar e fortalecer, higienizar também o ambiente fluídico, reconhecendo a nossa pequenez, buscando apoio em quem nos é superior, estabelecendo contato com a espiritualidade, evitando problemas e tentações, desviando-nos dos males que atrairíamos por nossas próprias faltas. Então, através da prece,
essas nossas irradiações mentais atingem aquele a quem nos dirigimos, atinge inclusive aos que estão próximos de nós, né? Captando assim energias e pensamentos reconfortantes, fortalecedores. Com tudo isso nós podemos alcançar paz de espírito, serenidade, aceitação, resignação, encontrarmos melhores soluções e forças, né, para esse estado de conformidade com o nosso destino e atraindo com isso bons espíritos, não é isso? Isso aí, Paulo. Muito bem. Eu digo o seguinte, então, amigos, que cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos nós estamos cercados de inteligências superiores, amigas, iluminadas, capazes de sintonizarem com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Nunca estaremos sozinhos. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos do nosso Pai, da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus, que somos nós, em diversas idades e posições. E no reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Nós somos herdeiros desse Pai, então nós temos essas capacidades em nós. Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-nos gradativamente com a lei. O convite é para não deixarmos de lado nunca o Evangelho do Cristo e buscar, através da prece, que ampara, que edifica e consola, à luz da nossa amada, iluminada doutrina espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, como citamos no começo, né? Mas no item 23, Santo Agostinho nos deixa um emocionante relato sobre a felicidade que a prece oferece. Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Pois é, muito boas palavras, Regina. Mas, Martinha, vamos citar aí o finalzinho do Chico como exemplo de amor e de prece ao Senhor? Sim. O Chico, então, ele foi esse exemplo de amor e de prece ao Senhor. E certa vez perguntaram a Chico Xavier, qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Né, Regina, olha que lindo. O Chico aí que nós falamos, citamos tantas vezes através do Emmanuel. E a sua resposta foi a seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com a sua essência, o foco de nossos interesses e comportamentos se altera substancialmente. E por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Nós temos tempo ainda, viu? Temos 4 minutos antes de encerrarmos esse bloco e teria alguma coisa mais a citar, não, Regina? Eu queria citar aqui o Divaldo, né? O Divaldo, compartilhando suas experiências passadas, ele lamentou as amarguras por coisas sem valor. E com sabedoria ele nos lembra de que o verdadeiro valor das coisas é conferido pelas nossas atitudes e pensamentos e não pelas aparências superficiais. Assim como um diamante que brilha aos olhos de quem o considera valioso,
mas essa essência continua sendo apenas uma pedra. Nossos valores são construídos e refletidos através das nossas escolhas e ações. E Divaldo destaca que os verdadeiros valores éticos são os princípios eternos de respeito ao próximo em nome de Deus. Amar, perdoar e compreender são atitudes que agregam significado à nossa existência e nos conectam com o que realmente importa na vida. Ao vivermos tais valores, nutrimos nosso espírito e expandimos nossa consciência, promovendo um impacto positivo no mundo à nossa volta. O verdadeiro valor está em sermos seres humanos melhores, semeando bem e espalhando a luz que carregamos em nosso interior. Muito bem, estamos chegando então ao final. Mais alguma consideração? Não, Paulo, Martinha? muito lindo. Nossa, profundo, e levamos para a nossa noite, para a nossa semana. Maravilhoso. Lindo, Regina, muito obrigada. Tá certo. Vamos então dar aquela respirada, aquela recuperada emocional. Vamos ouvir uma música então no nosso momento musical com o Nando Cordel. Uma música chamada Amor Imenso, que inclusive é a música que as cantoras da luz da nossa sociedade já vêm executando, né? Neste mês em que comemoramos os 30 anos, né, de fundação da casa, né? Lá de 1993, não é isso? Vamos ouvir então como o Cordel canta essa música. É claro que nós fizemos uma adaptação diferente, né? Uma hora dessa a gente até coloca aqui, tá bom, Martinha? Pensei isso, Tá Paulo. certo. Mas hoje nós vamos dar uma colher de chá pro Nandinho, tá certo? Vamos lá, Nando Cordel então com Amor Imenso. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz raizar todo mundo. Vamos deixar a pureza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza.
natureza tem sua utilidade. As árvores, as rochas, os animais. Cada qual desenvolve sua função no progresso do planeta. Conosco não poderia ser diferente. Devemos aprimorar nossas potencialidades servindo. Não desperdicemos nossa preciosa oportunidade na inutilidade. Emmanuel. Tudo é novo pra mim, meu coração se renova. Oração e renovação. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, através da prece, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita das nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Amigo ouvinte, venha fazer conosco ao vivo o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 21 horas, logo após o programa Entre Dois Mundos. Venha e traga sua água para que seja fluidificada pelas benéficas vibrações da espiritualidade amiga. Esperamos você.
Pois então, sim, agora voltando ao vivo e a cores para as nossas despedidas, não é? Daqui a pouquinho, às 21 horas, temos o Evangelho no Lar. E eu, Paulo, fico por aqui agradecendo aos ouvintes que estiveram conosco esta jornada e convido para que estejam também daqui a pouquinho conosco no Evangelho no Lar. Passando a palavra então para a Regina. Agradeço a oportunidade de hoje podermos falar de um tema tão maravilhoso quanto a prece. A prece é o refrigério das nossas almas, né? É maravilhoso. E pelo que tenho aprendido nos estudos no nosso centro espírita, com as nossas professoras, a Rosane e a Martinha, né? Então, o que eu tenho aprendido é que devemos sim estar sempre em oração. O próprio Evangelho sempre nos diz isso, né? Que devemos estar constantemente em oração, pois se estivermos constantemente conectados com o nosso Pai, com o nosso amado irmão e mestre, o divino mestre Jesus, o que vai nos acontecer? Estaremos somente nas mãos do Pai. E não deixaremos que influências negativas cheguem até nós. Se estivermos conectados com Deus, com Jesus, só o bem estará próximo a nós. E se queremos o bem para nós, queremos o bem para o nosso próximo. Então, essa conexão ela tem que abranger um todo, né? Me despeço aqui com muita alegria no coração, agradecendo a Deus essa oportunidade de poder aqui entre os dois mundos levar as palavras do Senhor. Ide e pregai o meu Evangelho. Muito bem. Obrigada Martinha, obrigada Paulo e obrigado a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui entre os dois mundos. Ok, você falou tanto de conexão, conectar, agradeço também a conexão da nossa diretora de comunicação social, a Lise, não é isso? Sim, Lise, abraço. Isso aí. Martinha, suas despedidas. Quero agradecer também a Deus, como vocês já falaram, a Jesus e a espiritualidade amiga que conduz os trabalhos desta casa entre os dois mundos, que possamos ter muitos dias de muito trabalho aí pela frente, com essa gratidão e com esse amor e com essa alegria nos nossos corações. Aos ouvintes, amigos, um abraço e voltamos na semana que vem com muita alegria novamente. Entre Dois Mundos. Entre Dois Mundos. No Evangelho, Mundos. daqui a pouco a gente está aqui de volta, né? Daqui a pouquinho. Grande abraço a todos e até já. Prece de encerramento. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo de atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além de nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos, que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio enregelante,
Que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se, infinito, o caminho do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, à construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa, e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja, Emmanuel.